Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu sou grato a Deus em poder estar aqui nessa noite, conhecendo mais esta partícula do povo que brevemente irá morar no céu. Amém. Já aproveitando que os irmãos se encontram de pé, eu gostaria de ler um texto muito conhecido, o Salmo de Davi, Salmo de número 103. E o seu verso de número 13. Salmo de Davi, de número 103, versículo 13. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Amém? Agradecer a minha família que está me acompanhando nesta noite. Agradecer ao convite do evangelista Gilson, um amigo que o Senhor nos presenteou há alguns anos. E também eu trago a paz aqui do nosso pastor Kleber. Amém? Ele falou: César, não esqueça de saudar os irmãos, principalmente ao pastor Léo, que é um grande amigo. Então, pastor, em nome do pastor Kleber e da congregação do Pai de Jandaia, está aqui a nossa saudação. Amém? Eu salve o pastor Léo, que é um grande amigo, e principalmente dê um beijo nele. Amém? Receba um beijo. Receba um beijo do pastor. Aleluia. Sabe que ele tem uma grande estima pelo Senhor e um profundo respeito. Amém? Então, como ele é meu pastor, eu faço minhas palavras do pastor Kleber, que os irmãos recebam também a paz dos irmãos lá do Pai de Jandaia. Amém? Estou muito feliz. Os irmãos me perdoem pelo atraso. Amém? Tive um problema com o carro e peguei um trânsito aqui no trevo do Sucesso. Os irmãos conhecem o trevo como que é, né? Eu falo para minha esposa que eu não costumo chegar atrasado, não gosto de chegar atrasado, gosto de aproveitar cada minuto do culto, né? Mas infelizmente eu cheguei um pouquinho atrasado, então eu peço aqui o perdão dos irmãos. Amém? Então vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Os irmãos já encontraram o texto? Amém. Amém. Fala assim a palavra do Senhor: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mais uma vez para gravar, nem para fixar em nosso coração nessa noite, na nossa mente. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Obrigado. Se aceite em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, quantos estão me ouvindo? Diga amém. 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 Eu costumo dizer, quando eu chego numa congregação pela primeira vez, que eu não sou o típico pregador, aquele avivalista que fica pedindo: igreja, levante a mão, dê glória a Deus, sabe? Fale com o vizinho do lado, cutuque o seu irmão, amém? Não é uma crítica a quem faz isso, amém? Essas pessoas, esses pregadores, pastor, todo meu respeito, só que essa não é a minha linha de pregação. Eu já tentei meio que, sabe, mas Deus falou: César, não vai não, que essa não é a forma que eu te chamei não. Então, irmãos, essa noite você não vai ouvir da minha boca falar: não, levante a mão. Amém, irmãos? Porque a principal coisa que eu tenho como pregador da palavra de Deus é que nós, como igreja do Senhor, entendamos a palavra de Deus. Amém? Não importa se você esqueceu meu nome no final da mensagem, mas o mais importante é que você grave tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco e vai falar conosco nessa noite. Amém? Então, fica atento, eu vou ser breve naquilo que Deus colocou no meu coração. Daqui a pouco estaremos ensinando esse culto, essa palavra, mas eu creio que Deus ele tem uma palavra preparada para os nossos corações nessa noite. Amém? Então escute. Uma das verdades principais que todo cristão ele deve saber e deve entender, e é uma das verdades fundamentais da teologia, é que Deus, ele é uma pessoa. Amém? Deus é uma pessoa. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós começamos a ter um relacionamento diferente com o nosso Criador. E quando eu falo pessoa, aqui eu não estou falando de ser humano, sabe? Estou falando do sentido original de pessoa. Ou seja, Deus ele é um ser que tem personalidade, ele tem emoções, a Bíblia fala disso.
Ele tem sentimentos. A Bíblia relata em várias passagens de um Deus pessoal. E por ele ser pessoal, ele tenta a todo momento. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse fala de um Deus que busca relacionamento com o ser humano. Em Gênesis você vai perceber isso, quando Deus, todos os dias, na viração do dia, Gênesis 3 fala que o Criador, ele procurava Adão para falar com Adão. Mesmo depois do pecado, nós sabemos que o Senhor, o Criador, não deixou de procurar o homem. Você vai perceber que é sempre Deus que dá o primeiro passo em busca desse relacionamento. Ainda que o pecado, como a Bíblia Sagrada fala, que faz separação entre nós e Deus, as nossas iniquidades, o profeta Isaías fala que funciona como uma barreira entre nós e Deus, mas o nosso Criador, pela sua bondade, pela sua infinita graça, sempre dá o primeiro passo para se relacionar conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. O que me chama a atenção é que no relato de Êxodo, no capítulo de número 20, versículo 19, esse mesmo Deus buscando esse relacionamento mais íntimo com o seu povo. O que me entristece é que eu encontro o povo falando o seguinte, Gênesis 20, Êxodo 20, versículo 19 fala o seguinte, que após Deus dar, as leis para o povo, para Moisés falar para o povo, Deus ele quer um relacionamento mais íntimo com o seu povo. E a expressão que eu acho nesse versículo é o povo falando o seguinte: Moisés, fale tu conosco, e não o Senhor. Ou seja, o povo está preferindo Moisés falar com eles do que eles terem um relacionamento pessoal com Deus. E você vai perceber, irmãos, que no Antigo Testamento, essa experiência do povo se afastando de Deus se repete por inúmeras vezes. Deus ele levanta homens. Deus ele tem um relacionamento íntimo com alguns homens, Davi, Moisés, na qual ele tem essa profundidade de relacionamento. Só que por inúmeras vezes você vai ver o povo se afastando do Senhor, Deus buscando intimidade com o povo e o povo se afastando de Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando Cristo vem aqui na terra, João 1, o verbo torna-se carne. E ele faz exatamente o contrário. Ele vem trazer ele vem restaurar essa aliança que havia sido quebrada pelo pecado. Cristo é um novo caminho, conforme o escritor aos Hebreus nos fala. Então ele vem restaurar aquilo que havia se perdido. Esse relacionamento que outrora era perfeito, essa relação, essa conexão que outrora o homem tinha com Deus, todos os dias que foi quebrada, Cristo vem restaurar esse relacionamento. E uma coisa que me chama a atenção, para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar nesse salmo que nós lemos, é que a maior palavra, ou seja, a palavra que Jesus usa para se referir a Deus é Pai. No Antigo Testamento você vai ver o povo chamando o Senhor, chamando Deus como Criador de Senhor, de Adonai, né? Você vai ver que até hoje os judeus não pronunciam esse nome. Eles chamam Hashem, ou seja, o nome. Quando eles vão se referir ao Criador, eles nem, querem chamar o nome dele. Eles falam o nome, Hashem, porque eles têm medo por causa do pecado, do sofrimento que eles tiveram no cativeiro babilônico. Eles nem querem pronunciar o nome com medo, de terem algum tipo de punição para eles. Mas Cristo vem, ele fala, peraí, não, esse relacionamento é diferente. E quando os discípulos chegam para ele, Lucas 11, e os discípulos falam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, porque os discípulos de João sabem orar. O Senhor ora constantemente. Nós precisamos e nós queremos ter esse relacionamento que o Senhor tem com Deus todo Criador. E a expressão que me chama a atenção, irmãos, eu já entro nesse salmo, é que ele fala o seguinte: quando vocês forem orar, orai da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu. Irmãos, essa expressão de Pai nosso, ele está falando, o Pai, ele é o meu Pai, sim. Eu sou filho por geração dele. Eu e o Pai somos um, mas o Pai não é somente meu, o Pai é nosso.
O Pai é nosso, meu Deus. Ele está falando, esse relacionamento que foi quebrado, eu vim para restaurar. Então você pode falar com o Pai, com Deus, se relacionando a Ele como Pai. Irmãozinho, meu pai, falando de paternidade, agora eu entro no cerne do sermão, falando de paternidade. Meu pai sempre me dizia uma frase, ele falava assim, quando ele puxava minha orelha, pastor Léo: quando você for pai, você vai entender o que é ser pai. Quando você for pai, você vai entender por que eu estou te tratando dessa maneira, por que eu estou te corrigindo, por que eu estou chamando sua atenção. E eu escutava, era adolescente, criança, e eu: nossa, ele é chato, não deixa eu ir para tal lugar, não deixa eu sair com tal pessoa, sabe, me bateu, tal. E eu: que história que é essa? Que quando eu for pai, vou entender o que é ser pai? Irmãos, casei, tenho a graça do Senhor de ter 3 lindos filhos, milagre de Deus, porque não poderia gerar filhos pela medicina, e Deus me deu 3. Chegou um ponto que eu tive que operar, falei: meu Deus, já estava uma bênção, obrigado. Mas eu tive o Gustavo, o filho mais velho, já tem quase 10 anos, e aí quando fui pai, aí eu comecei a entender algumas questões, que justamente esse salmo fala: assim como um pai se compadece de seus filhos, ou seja, assim como um pai terreno, nós aqui pais, se compadece dos seus filhos, ou seja, temos compaixão pelo nosso filho, o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter por outro. Compaixão não é dó, não é pena, não. Deus não sente isso, não. Compaixão é uma vontade imensa, um desejo imenso de tirar a dor do próximo. Isso é compaixão. Assim como um pai, nós se compadecemos dos nossos filhos, assim o Senhor, ou seja, o nosso Pai Celestial, se compadece daqueles que o têm. O salmista Davi é que ele faz uma comparação, uma parábola, irmãos. Jesus foi o pregador que mais usou esse tipo de explicação, é um método pedagógico para que o povo pudesse entender os seus ensinamentos mais profundos. No meu dia a dia, irmãos, eu comecei a ter algumas experiências com os meus filhos, que eu comecei a entender: meu Deus, agora eu sei o que meu pai falou, agora eu estou entendendo de fato o que é ser pai, pai. Coisas do dia a dia que eu vou dar aqui alguns exemplos, que para os irmãos parecem corriqueiros, mas que o Espírito Santo falava comigo enquanto eu vivia aqueles momentos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, e eu vou aqui dar um tema para essa mensagem, preciso que você conheça a personalidade do Pai Celestial e assuma o seu papel de filho. Conhecendo a personalidade do nosso Pai Celestial e assumindo a posição de filhos. No final, na conclusão do sermão, você vai entender o porquê que eu estou falando isso de assumir o papel de filho. E a primeira característica de um pai terreno, uma experiência que eu tive com os meus filhos, que o Senhor me fez entender que eu posso ter o mesmo tipo de relacionamento e experiência com Ele, é a seguinte: guarde isso: Ele vê tudo. O nosso Pai Celestial vê tudo. Meu irmão, eu já sei isso, já aprendi na escola bíblica dominical, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe? Esses termos teológicos que parecem serem distantes. Mas sabe como que eu entendi isso? De uma maneira muito prática. Um dia, eu estava fazendo compras com a minha esposa. Só tinha o Gustavo, que é o mais velho. Ele gostava muito de Danone. E entramos no mercado, supermercado X. Eu não sei se tem aqui perto, mas lá tem uma cada esquina. Nós passamos pelo corredor do Danone. E ele ficou desesperado. Eu quero. E eu: calma, fica sossegado. Quando nós saímos um pouquinho, fomos andando, ele, por um descuido da cara, ele soltou da mão dela e foi lá para o corredor do Danone. Eu, como pai, estava de olho nele, fui seguindo ele, mas sem deixar ele perceber a minha presença. Fiquei na prateleira só observando ele. Quando ele pegou o Danone e voltou para o corredor que a Karen estava, a Karen já não estava mais no mesmo lugar, tinha saído. Só que eu estava de olho nele o tempo todo, vigiando ele. Quando ele chegou, que percebeu que a Karen não estava no lugar, a primeira reação que ele teve foi de espanto, de medo, de pavor. Olhou e creio eu que ele pensou: estou sozinho. Minha mãe me abandonou, meu pai me deixou,
E a reação foi de espanto, ele ficou meio que congelado com medo. E foi exatamente nesse momento, na prateleira de trás, vendo ele assim, que o Espírito Santo falou: isso é o meu coração. César, da mesma forma, existem situações na sua vida que você acha que eu não estou te vendo. Às vezes você se sente sozinho, como o seu filho está se sentindo ali agora. Você acha que eu não estou te vendo nessa situação que você passa, nesse momento de dificuldade, nessa luta, nessa aprovação. Mas da mesma forma que você está aí o tempo todo olhando seu filho, saiba que da mesma forma eu estou o tempo todo olhando para você, César. Irmãos, naquele supermercado eu comecei a chorar assim. Eu falei: meu Deus do céu, como tu és bom, Senhor. Irmãos, porque às vezes nós nos desesperamos por achar que estamos sozinhos, sim ou não? Irmãos, eu sei do que eu estou falando. Nós cremos em Deus, nós acreditamos no Senhor, mas existem circunstâncias que nós nos sentimos sozinhos. O medo é normal, não é só você que sente medo, não. Mas uma coisa eu quero te dizer: o Salmo de número 11, verso 4, fala que o Senhor está sentado no céu, no seu trono, mas os seus olhos estão nos contemplando a todo momento. O mesmo Salmo 33:13 fala que o Senhor está lá no céu, olhando todos aqueles que o temem. Escute, Isaías 66, versículo 2, fala que nós somos pobres, somos necessitados, mas o Senhor, Ele sempre está nos contemplando. Salmos 34:15 fala que os justos clamam, e o Senhor, Ele sempre responde, Ele sempre está nos olhando. Então a primeira coisa que eu gostaria de ir falar para os irmãos nessa noite é: ei, filha, não se desespere, o papai está te vendo. Ei, você chegou aqui nessa noite desesperado, falando: Senhor, eu estou sozinho, Pai. Não está sozinho, meu filho, minha filha, eu estou te vendo nessa situação que você acha que está sozinho, que vai parecer, sabe, que vai sucumbir. Não temas, eu sou teu Deus, eu estou te vendo, você tem um pai, você é meu filho. Fique tranquilo, os meus olhos estão contemplando você a todo momento. Não se desespere, acredite. Ele é o nosso Pai Celestial, acredite nessa palavra. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é: Ele vê tudo. O Pai está te vendo. Fique tranquilo. Segunda coisa que eu aprendi, irmãos, baseado nesse sermão, nesse texto, é: Ele cuida de tudo. Uns 5 irmãos desse lado que entendeu. Ele cuida de tudo. E como que você entendeu isso, irmãos? De maneira prática, vivendo com seus filhos. Um dia, irmãos, no último semestre da faculdade, eu sou engenheiro civil pela graça do Senhor. No último semestre da faculdade, estava uma loucura de TCC, prova, tal, faz trabalho para lá e para cá, serviço, família. Fiquei quase uma semana sem dormir para conseguir finalizar o TCC. E nessa loucura, eu tive uma crise de labirintite. Eu, com 20 e poucos anos, tive labirintite. Falando que é doença de idoso, pastor. Cheguei no médico e ele falou para mim: César, você está com labirintite, o que você está fazendo? Eu falei: tem uma semana que eu não durmo, será que é isso? Você não é um super-homem, não. E em casa, irmãos, 15 dias sem conseguir levantar da cama. Os irmãos que sofrem disso, eu entendo agora. Não conseguia nem andar, irmãos, nem no banheiro sozinho. E passando uma prova, dificuldade, sem emprego, sabe, assim, formal ainda na época. E com lutas, e o coração desesperado, preocupado com o amanhã. E eu cheguei e sentei no sofá assim, e o Gustavo estava deitado, de boa lá, dormindo, no sono. Estava até babando, irmão. Aí nessa hora eu pensei
por um minuto comigo mesmo. Eu falei, estamos no mesmo teto, estamos aqui na mesma casa, vivendo as mesmas circunstâncias, e como que eu não consigo dormir, né? Preocupado com amanhã, o que vou fazer, como que vou resolver essas questões, contas a pagar, isso para fazer, tal. E na mesma casa, debaixo das mesmas circunstâncias, meu filho está dormindo como se nada tivesse acontecendo. Como isso, Senhor? Nessa mesma hora, o mesmo Espírito de Deus falou novamente no meu coração. Aleluia. César, sabe por que o seu filho está descansando, dormindo tranquilamente? É porque ele sabe que tem um pai que está cuidando dele. E você, César, deveria fazer a mesma coisa que ele. Vai deitar, vai descansar, porque você tem um pai que está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Irmãos, eu vim aqui no Pai de Jandai com a palavra de Deus para você nessa noite. Eu sei que há tanto tempo não dorme, com insônia, com preocupação, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Deus está falando algo para você nessa noite. Minha filha, descansa o teu coração no Senhor. Você tem Pai, Ele está cuidando de tudo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele está cuidando de tudo. É por isso que o salmista no Salmo 127, versículo 2 fala que o Senhor, Ele dá o nosso pão enquanto nós dormimos. Descansa no Senhor. O Salmo 37, 5 fala: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer na sua vida. Salmos 37, 7 fala: descansa no Senhor, espera nele. O Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa em Deus, meu irmão. Descansa em Deus, minha irmã. Isaías 64, 4 fala: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos, sabe, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu. O quê? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então a palavra que Deus tem para a sua vida nessa noite é: ei, descansa. Aleluia. Fica tranquilo, acalma o teu coração, filho. Acalma o teu coração. Por quê, irmão César? Porque papai, Ele está cuidando de tudo. Você chegou aqui nessa noite falando: Senhor, amanhã, segunda-feira, é o primeiro dia do mês, Senhor. Eu tenho tantas coisas a fazer, Deus, a resolver. Escute, fique tranquilo. Chegue em casa nessa noite pelos olhos da fé, receba essa palavra profética. Você que há tanto tempo não dorme com preocupações, ansiedades, hoje você vai ter a melhor noite da sua vida. Você vai preparar aquele melhor travesseiro, sabe? Vai colocar assim, vai deitar, vai dormir, vai repousar. Por quê? Porque você tem um pai que está cuidando de tudo. Jovem, para você também essa palavra. Porque tem gente que acha que jovem não tem preocupação e tal. Irmãos, os jovens têm sido o público que mais está sofrendo com ansiedade. A ansiedade tem atingido os crentes também. Não é fraqueza não. Fala: não, o crente não passa por isso. É fraqueza não. Mas receba essa palavra de Deus nessa noite. Primeiro, Ele é nosso Pai Celestial e Ele está vendo tudo. Segundo, Ele é nosso Pai Celestial, Ele está cuidando de tudo. Terceiro, Ele é o nosso Pai Celestial e Ele sabe a hora certa de te abençoar. Glórias a Deus. Ele sabe a hora certa de te abençoar. Como eu entendi isso, irmãos? Todos os dias eu entendo isso. Todos os dias, como pai. Todos os dias, na hora do almoço, o que meus filhos querem comer? Doce. Todos os dias, praticamente todos os dias, na hora do almoço, eles querem comer doce. E eu falo: não vai pegar isso não, essa sobremesa não é a hora, tal. Os irmãos acham que eles me entendem? Não, pai, mas o senhor não gosta de mim? Não, me dá só um pouquinho. Irmãos, eu não dou doce na hora do almoço porque eu sou ruim com os meus filhos? Não. Por que eu não dou doce?
porque eu sei que aquela hora não é a hora apropriada para aquela alimentação. Tem a hora do doce? Tem a hora do doce, sim. A sobremesa vai chegar, mas aquele momento é a hora da refeição, do alimento sólido, que vai fazer eles continuarem de pé, saudáveis. E todos os dias, Deus fala exatamente isso ao meu coração, porque tem hora que nós nos comportamos como os filhos mimados, oramos pedimos cada coisa a Deus que, Senhor, me dê isso, eu preciso disso, Senhor. Olha a hora, Pai, porque o fulano de tal já conquistou, o fulano de tal já conquistou o carro, o apartamento, o casamento, o namoro, a faculdade. E a minha vez, Pai. O Senhor não está me vendo, Deus. Nunca vai chegar a minha hora, Pai. Receba essa palavra nessa noite. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele sabe a hora certa de te abençoar. Na hora certa, tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é do meu jeito, é na hora dele, no tempo dele e do jeito dele. Salomão, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala exatamente isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, descansa o teu coração. Se ainda não chegou, é porque não chegou o tempo do Senhor na sua vida. Mas está demorando. Não está demorando. Não se precipite, amém? Porque na hora do anseio, do desespero, a primeira coisa que tentamos fazer é dar um jeitinho brasileiro. Não, se não deu certo aqui, eu vou fazer do meu jeito, vou resolver do meu jeito. Não faça isso, irmão. Decisões precipitadas geram consequências indesejáveis. Eu conheço pessoas que estão sofrendo hoje consequências de uma decisão precipitada. Então eu sou boca de Deus aqui nessa noite para a sua vida. Não se desespere, não procure abrir saídas onde Deus não abriu portas. Deus te conhece. Eu já falei para você que Ele está vendo tudo, eu já falei para você que Ele está preparando tudo, mas eu volto a frisar, eu volto a pontuar isso nessa noite. Ele sabe a hora certa e o momento certo de te abençoar. Não tome decisões precipitadas. Confie em Deus. Confie em Deus, porque o Pai gosta daqueles que obedecem à sua voz. Já foi falado aqui nessa noite. Você quer demonstrar como você ama a Deus de verdade? Sabe qual é a melhor forma de demonstrar que você ama o Pai Celestial, ama a Deus? João, ele fala isso. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí ele fala: Deus, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Mas Deus, Ele vai saber se você o ama de verdade. Escute isso aqui é um princípio de Deus. Não é quando eu falo com a boca, sabe? Quando eu verbalizo. Ele sabe quando nós amamos Ele de verdade, quando eu guardo a sua palavra. É isso que prova realmente se eu amo ao Senhor. Maravilhoso é o teu nome. É isso que demonstra de verdade se eu amo o Senhor ou não. E a mesma verdade que Ele fala, João 15,14: sereis meus amigos se fizer aquilo que eu mando. Então, quer demonstrar que ama o Pai? Obedeça. A obediência abre portas. A obediência atrai milagres do Senhor para a sua vida. Quer ser feliz? Quer ser próspero? Bem-aventurado, como estamos aprendendo nas lições da EBD, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Não tem outro princípio, não existe varinha mágica. É obediência à palavra de Deus. Isso é ser bem-aventurado e ser bem-sucedido. Então, quer mostrar que ama o Pai? Obedeça. 1 Samuel 15, 22, o texto que nós conhecemos fala que é melhor obedecer do que... Então, obedeça, porque o Pai te ama, Ele sabe a hora certa de te abençoar, Ele gosta de filhos obedientes. Amém? Estou finalizando. Então, a primeira lição que eu entendi com os meus filhos, que remetem ao nosso relacionamento com o Pai Celestial, é: Ele vê tudo. Segundo, Ele sabe de tudo. Ele está preparando tudo que nós precisamos. E terceiro, Ele sabe a hora certa de te abençoar. Quarto, guarde isso. Quarto, nele a gente pode confiar. Em Jesus nós podemos confiar. Ele é o amigo
confia, é o que nunca vai nos frustrar. Nele a gente pode confiar. Escute, sabe como que eu tenho vivido isso com os meus filhos? Com todos, basicamente. Eles tinham um medo grande de entrar em piscina. Sempre que nós saímos em passeios de finais de ano da família, eles ficavam com medo de entrar na piscina. O avô entrava e chamava: pula, vem com o vovô, vem com titia. Eles não pulavam, por quê? Eles tinham medo da água. Mas eu percebi que sempre que eu entrava primeiro e falava: vem com o papai, pula. Irmãos, não interessava se a piscina tinha 10, 15 metros de profundidade, eles se jogavam. Sem medo, pastor. Vem com o papai. Os irmãos que são pais aqui sabem do que eu estou falando. Isso é um princípio, sim ou não? Se ele subir na galeria ali, eu falar: vem com o papai, tu. Irmãos, ele pula na hora, sem pensar 2 vezes. Por que ele pula? Por um outro princípio. Ele só pula porque ele sente segurança no pai. Aleluia! Ele confia em mim porque eu posso oferecer segurança para ele. Eu trabalho como técnico de segurança também, engenheiro de segurança de trabalho, e eu sei o que eu estou falando. Funcionários, operários, eles descem em prédios de 30, 40, 50 andares, balancinho, corda. E o que faz eles terem coragem? É justamente no equipamento de segurança. Se o equipamento falhar, morre, mas eles descem ali porque eles sabem, eles certificam-se de que aquele equipamento é seguro. Eu gostaria de falar isso para você nessa noite. Em Jesus você pode confiar. É por isso que Paulo César Baruch tem um hino lindíssimo que eu gostaria de falar para os irmãos, não sei se os irmãos conhecem. Eu conheci um grande amigo, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. O prefeito pode prometer muitas coisas e falhar. O presidente, seja de esquerda, de direita, de centro, não sei mais o que estou inventando, ele pode prometer inúmeras coisas e certamente ele vai falhar com alguma. Mas eu conheço um amigo que ele nunca me desamparou. Nunca, irmãos. Na hora que eu acho que eu vou sucumbir, ele fala: César, eu estou contigo, filho. Na hora do desespero, sabe, que você fala: Senhor, vou sucumbir, Pai. Os discípulos lá no mar, a onda era contrária, o vento era contrário. Senhor, o Senhor não está vendo que estamos prestes a morrer, Senhor? Olha o nosso barco. Ele vem andando sobre as águas tranquilamente. Pedro, sou eu, Pedro. Você não está vendo que sou eu sou teu amigo de todas as horas, Pedro. Irmãos, é justamente isso que o salmista Davi, esse mesmo salmista, ele fala isso no Salmo 23. Eu descobri uma verdade que mudou a minha maneira de enxergar o Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Na tradução, na transliteração, houve um pequeno equívoco com esse nada me faltará, porque quando nós falamos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, parece que eu tenho o Senhor como meu bom pastor como um amuleto, sim ou não? Não, se o Senhor estiver comigo, não vai faltar carro, não vai faltar bênção, alimento, Ele é meu provedor. Mas no original, em hebraico, não é isso não. Não é isso não. A transliteração mais próxima está na NVI, que fala o seguinte: o Senhor, Ele é o meu bom pastor, e Ele não me faltará. Isso para mim, pastor, faz toda a diferença. Porque a minha confiança não está nas coisas que Ele pode me dar, está nele. Porque o dia que as coisas, que os recursos faltarem, Ele estará sempre comigo, meu irmão. O Senhor é o meu bom pastor e Ele não me faltará. Ele nunca me falta, nunca, nunca. Nunca que eu precisei, Ele me faltou, nunca, nunca, nunca. Nele eu posso confiar, nele você pode confiar. Então saia daqui nessa noite com a sua confiança, com a sua fé mais convicta, acesa, dizendo: Jesus, em Ti eu posso confiar, Senhor, porque em Ti eu estou seguro, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Isaías fala que o Senhor, irmãos, Ele conta as estrelas,
Ele chama cada uma pelo seu nome. Já imaginou que poder de Deus que é esse? O mesmo Isaías fala que ele mede a terra a palmos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, eis aqui uma pergunta: por que você está tão preocupado? Por que você está com medo, com receios? Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Escute, finalizei, porque já deu meu tempo. Primeiro, Ele é o nosso Pai Celestial e Ele vê tudo. Segundo, Ele é o Pai Celestial, Ele cuida de tudo. Terceiro, Ele é o Pai Celestial, Ele sabe a hora certa. Quarto, nele a gente pode confiar. E quinto, não precisa ter crise de identidade, porque é um perigo que nós estamos vendo em muitas igrejas. Certamente aqui não tem não, amém? Esse lado do jantar é pro outro lado. É crise de identidade. Servos do Senhor que não sabem que seu papel com Deus, irmãos. E a Bíblia fala que todos aqueles que o receberam, João 1,12, fala que Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Sabe aquele ditado que fala que todos somos filhos de Deus? Isso é errado. As pessoas, no geral, são criaturas de Deus. Filhos é somente aqueles que aceitam o Senhor como seu Salvador. Então, eu gostaria de falar isso para você nessa noite como conclusão desse sermão. Escute, isso é muito sério. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Pessoas saindo da igreja com crise de identidade. Não, mas fulano de tal falou isso de mim. Eu vou sair porque ela me magoou. Não. Porque eles fizeram isso comigo. Ei, escute, você é filho de Deus. Eu gostaria de terminar isso falando o seguinte, irmãos: você é filho de Deus. Isso é uma coisa que eu procuro colocar todos os dias, inculcar na mente dos meus filhos. Eles têm que entender que aquilo que eu falo sobre eles, irmãos, é que tem mais valor sobre a vida deles. É isso que vai determinar, que vai nortear o rumo da vida deles. Faz menos de uma semana que o do meio foi fazer um exame de sangue. Estou finalizando. E eu saí de casa, ele com muito medo, era a primeira vez que ia fazer o exame de sangue, com medo da dor e tal. E eu falei para ele: pai, você não vai chorar, porque você é homem, pai. Irmãos, fala isso para uma criança de 4 anos, parece meio que redundante, mas eu falei para ele: pai, você não pode chorar, porque você é homem, tá bom? Tá bom, pai, tá bom. A enfermeira chegou para fazer o exame de sangue, ele fez a cara de dor, que ia chorar, segurou o choro e não chorou. A enfermeira falou para ele: parabéns, é o primeiro rapazinho de 4 anos que eu vejo que não chorou. Tem adultos, senhores que chegam aqui e choram no exame de sangue, mas você é um homem. Aí ele falou para mim: eu não chorei porque o meu pai falou para mim que eu sou homem. Irmãos, isso parece simples. Mas eu gostaria de falar para você isso nessa noite. Não escute decretos de outras pessoas, sabe? Vozes do inimigo ao seu respeito. Você precisa entender e ouvir unicamente a voz do Pai Celestial. E a palavra do Senhor para você nessa noite é que você é filho. Que você é amado do Senhor. Você que está: Senhor, usa um profeta para falar comigo, Deus, porque se o Senhor usar o profeta, eu vou acreditar que o Senhor me ama. Ei, não faça esse erro não, irmãos. Pessoas carentes de que Deus levante profetas. Não sabe você que conta a profecia, não. Eu gosto, eu acredito quando Deus levanta um vaso e fala: assim diz o Senhor, César. Mas eu não dependo de profetas para saber que Deus me ama. Todos os dias o Senhor fala comigo: César, eu estou contigo, eu te amo. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Pelas águas, eu estarei contigo. Eu escuto a voz do meu Pai todos os dias, porque a voz dele é a mais importante para mim. É por isso que eu não tenho crise de identidade. Eu sei quem eu sou em Deus, e eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Sai daqui nessa noite com essa palavra queimando e essa certeza: eu sou filho. Não importa aquilo que diga ao meu respeito, vai morrer, vai sucumbir, vai perecer, não. O papai diz que me ama, que está comigo, que está me vendo, e eu sou filho dele. Glórias a Deus. Filho. Então que Deus abençoe os irmãos.
Amém? Foi um prazer enorme estar aqui com os irmãos, uma honra. Irmãos, meu coração está jubilando. Fiquei a semana inteira falando: Deus, chega domingo, Deus. Chega domingo, Senhor, para eu estar com aquele povo tão querido e tão amado. Meus irmãos, muito obrigado por esse convite. Pastor Léo, obrigado pela responsabilidade, pela oportunidade. Aos obreiros da casa do Senhor, à igreja, uma semana de paz. Um prazer imensurável estar aqui com os irmãos, amém? Minha gratidão, irmão. Só Deus para abençoar os irmãos por essa rica oportunidade. Muito obrigado a todos em nome de Jesus.